Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou associar a lei dos cossenos a uma figura similar ao que temos para o Teorema de Pitágoras, para você nunca mais esquecer da lei dos cossenos. A figura do Teorema de Pitágoras é aquela que apresenta o quadrado dos catetos e o quadrado da hipotenusa, que vocês devem ter visto bastante por aí. Para a gente aquecer para a lei dos cossenos, vou apresentar e demonstrar o Teorema de Pitágoras. Já para a lei dos cossenos, a figura é justamente a da miniatura que vocês viram antes de abrir o vídeo. Também vou apresentar e demonstrar. Vocês não precisam memorizar o passo a passo da demonstração. Apesar de não ser muito complicado, recomendo apenas que guardem a figura que vou demonstrar. Dessa forma, além de ajudar na memorização da equação, vai ajudar na aplicação. Isso porque vocês vão saber exatamente o que substituir nas variáveis da fórmula, sem medo de estar trocando as bolas. Vou também fazer dois exemplos para ajudar a usar a lei dos cossenos. Então, bora entender melhor o Teorema de Pitágoras. Vamos lá! Para quem não lembra ou nunca viu o Teorema de Pitágoras, no caso de você ter um triângulo retângulo como o da figura, que é o triângulo com um dos lados igual a 90 graus, é possível descobrir um dos lados tendo os outros dois. Esse teorema diz que o quadrado da hipotenusa, em que a hipotenusa é o lado que está na frente do ângulo reto, é igual à soma do quadrado dos catetos, em que os catetos são os lados ligados ao ângulo de 90 graus. Ou seja, os quadrados azul e verde têm exatamente a mesma área do quadrado vermelho. Mas espera aí, se eu quero uma relação entre os lados, por que é que eu associo as áreas? Na verdade, quando você tem a área de um quadrado, por consequência você sabe o lado. Por exemplo, se eu tenho um quadrado de 25 metros quadrados, eu tiro a raiz e sei que os lados têm 5 metros. Por isso associamos as áreas. Vou demonstrar agora que de fato os dois quadrados, o azul e o verde, encaixam exatamente no quadrado vermelho. Vamos levar em consideração esse quadrado aí. Repare que quando desloco o quadrado como na figura, eu não estou alterando a área, pois o que eu perco à direita da referência 1, na área em verde, eu ganho à direita da referência 2, na área em vermelho mais claro um pouco. Portanto, usando a ideia no quadrado verde, temos que esse paralelogramo tem a mesma área do quadrado do começo. Temos também que, considerando o lado do paralelogramo em destaque, se girarmos em 90 graus, esse outro lado em destaque também vai girar 90 graus. Sabemos que as posições iniciais e finais dessas linhas verdes são iguais em comprimento. Isso porque são lados do quadrado verde do começo e do vermelho. Vamos girar esse paralelogramo para ver como fica. Não é que encaixa mesmo? Agora, se para transformar um retângulo em um paralelogramo eu não mexo na área, o caminho inverso também é verdade. De um paralelogramo para um retângulo também não muda a área. Então está provado que esse retângulo verde tem exatamente a mesma área do quadrado do início. Vamos fazer a mesma coisa para o quadrado azul. O quadrado eu transformo em paralelogramo, giro e tudo se encaixa perfeitamente. Pois novamente os lados perpendiculares são iguais, por serem originários de um quadrado, e por fim vira exatamente esse retângulo azul aí. Temos então que a soma do azul com o verde dá a área desse quadrado, que corresponde a A quadrado. Temos então que o quadrado da hipotenusa, que é o nosso A quadrado, e foi representado pelo quadrado vermelho do começo, é igual à soma do quadrado dos catetos, b ao quadrado mais c ao quadrado. As áreas verde e azul, no fim, não têm a forma de um quadrado, mas pelo que foi demonstrado, têm os mesmos valores de área dos quadrados do começo. Então A é b quadrado mais c quadrado, ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, enunciado esse conhecido como o Teorema de Pitágoras. Agora, de maneira similar, vamos seguir os passos de transformação de retângulo em paralelogramo e vice-versa para demonstrarmos a lei dos cossenos. Vamos lá! De começo, vamos considerar um triângulo com um ângulo de interesse. Ângulo esse na frente desse azinho que a gente quer calcular, menor que 90 graus. Vamos considerar depois os casos em que α é igual a 90 graus e depois maior que 90 graus. De modo parecido com o Teorema de Pitágoras, vamos tentar associar as áreas. Será que agora podemos falar que as áreas b quadrado mais c quadrado resultam no quadrado em vermelho? Não podemos, pois não se trata mais de um triângulo retângulo, ou seja, a alfa não é mais 90 graus. Então que área eu posso considerar? Vamos primeiro considerar essas duas referências. Elas partem dos dois vértices do quadrado vermelho e cruzam as linhas de modo perpendicular e seguem até cruzar os quadrados, conforme a figura. Agora sim,
A área desses dois retângulos somados é exatamente igual à área do quadrado vermelho. Após traçar as linhas de referência, dividimos os dois quadrados tracejados em duas partes e consideramos as regiões mais para o lado do quadrado vermelho, como está na figura. Para provar que é verdade, vamos transformar esse retângulo verde, girar e encaixar no quadrado vermelho. Fazendo o mesmo para o retângulo azul, vamos transformar, girar e encaixar na parte que falta para completar o quadrado vermelho. Então, já que sabemos que a área desses dois retângulos são exatamente a área do quadrado vermelho, qual é a expressão matemática para essa relação? Vamos primeiro descobrir a área em azul. Vamos considerar que a área é b quadrado menos o pedaço que não está preenchido. Um dos lados desse retângulo vazio ainda é uma incógnita. Para descobrirmos, vamos considerar o triângulo em amarelo que está em destaque. Aqui dependemos de um conceito prévio de trigonometria, mas nada muito complicado. Se notarmos bem esse triângulo amarelo, um dos lados tem ângulo reto. Então, o lado C é a hipotenusa desse triângulo, pois está logo à frente do ângulo reto. Ao multiplicarmos a hipotenusa por cosseno de alfa, descobrimos o comprimento do cateto, que é junto do ângulo alfa. Então, a área que falta para completar o quadrado tracejado em laranja é B vezes C cosseno de alfa. Portanto, a área em azul é B quadrado menos BC cosseno alfa. Para completar a área em vermelho, devemos somar o verde, que é C quadrado menos a área que falta para completar o quadrado tracejado laranja à direita. Agora devemos considerar esse outro triângulo retângulo amarelo e seguir os mesmos passos anteriores. Temos que a área em verde é C quadrado menos CB cosseno alfa. Rearranjando a expressão, temos B quadrado mais C quadrado. Podemos perceber que as duas parcelas que indicam as áreas que completam os quadrados tracejados são iguais. Então, organizando os termos para evidenciar essa igualdade, temos a última parcela menos 2bc cosseno alfa. Essa expressão final é conhecida como lei dos cossenos. Essa demonstração não é de forma alguma para complicar sua vida. Não é preciso ter afiado em sua mente todos os passos para demonstrar a expressão. Só é muito interessante memorizar essa figura final. Vamos analisar parte por parte para você não esquecer a fórmula, conforme o prometido. A ao quadrado em vermelho é igual a b quadrado mais c quadrado, que são a soma das áreas dos quadrados laranjas tracejados, menos duas vezes, que é referente às duas áreas vazias, e bc cosseno alfa é a área vazia dentro de cada quadrado tracejado. Porém, na demonstração, um aparece b vezes c, e no outro caso aparece c vezes b, conforme a gente viu, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Acredito também que, entendendo bem o porquê da fórmula, é possível substituir os valores nas variáveis corretas, com mais convicção, pois conhecemos o porquê da relação entre as variáveis. Lembrando que tanto faz o que consideramos como B ou C, ou seja, B pode ser tanto a aresta esquerda, como está na figura, ou a aresta direita. Também podemos considerar o A não apenas como sendo o comprimento horizontal do triângulo, mas pode ser a aresta direita, desde que, é claro, arranjemos as outras variáveis de modo correto, conforme essa nova figura, ou ainda, como essa outra figura, se A for a aresta esquerda. Mas tem uma coisa que fiquei na dúvida. Você disse que eu poderia aplicar a lei dos cossenos caso o ângulo alfa seja 90 graus, certo? Mas e aí? Se for nesse caso, tem um triângulo retângulo, né? Você disse que eu uso o teorema de Pitágoras nesse caso. Agora posso usar a lei dos cossenos também? Não estou entendendo mais nada. Olha bem para a expressão. O que acontece quando o alfa for 90 graus? A parcela menos 2bc cosseno alfa soma inteira, pois cosseno de 90 graus é zero, e fica somente b quadrado mais c quadrado, que é justamente o teorema de Pitágoras. Então, posso pensar que o teorema de Pitágoras é um caso particular da lei dos cossenos em que alfa é 90 graus. Acabamos de analisar olhando a expressão, mas vamos observar geometricamente isso tudo que foi dito agora. Conforme eu disse na demonstração, as duas regiões que completam as áreas azul e verde para resultar nos quadrados tracejados são essas duas aí. Então observe o que acontece quando eu aproximo o ângulo alfa de 90 graus. Não é que pela figura aquela área some mesmo? Interessante, não é mesmo? Tá aí, temos novamente o teorema de Pitágoras. Agora vamos ver o caso do ângulo alfa ser maior que 90 graus.
podemos ver que a parcela negativa da equação volta. Porém, analisando a equação, sabe-se que quando o alfa começa a exceder os 90 graus, o cosseno de alfa começa a ficar negativo. E, por consequência, toda essa parcela da lei dos cossenos que é negativa passa a ser positiva ao substituirmos os valores. Geometricamente, essa parcela que passou a ser positiva é exatamente a soma das áreas azul e verde que excedem os quadrados laranjas tracejados, de acordo com a figura. Só para ninguém duvidar que a soma do azul e verde corresponde ao vermelho, vamos começar transformando o retângulo azul, girando e encaixando no seu devido espaço. Repetindo para o verde, transformamos, giramos e ajustamos para completar o quadrado vermelho. Portanto, independente do valor de alfa, a fórmula da lei dos cossenos é aplicável. Então, sugiro que se memorize a figura do alfa menor que 90, que fica mais fácil de lembrar da fórmula. Agora, para provar que isso funciona, vamos partir direto para um exemplo. Vamos considerar esse triângulo, em que eu tenho os dois lados e o ângulo entre eles definidos. Essas são condições suficientes para descobrirmos o valor do comprimento A. Mas para dificultar um pouquinho, vamos supor que o problema exija que eu conheça todas as informações de comprimento e ângulo do triângulo. Primeiramente, vamos tentar forçar um pouco a cabeça e ver se a gente consegue lembrar da forma com a figura que eu falei que seria interessante vocês lembrarem. Tenta dar uma pausada no vídeo e lembrar da forma. Se precisar, vai nos 7 minutos e 15 segundos do vídeo para lembrar e depois volta aqui nos 11 minutos e 30 segundos. Se não conseguiu, sugiro que tente um pouco observar a figura e lembrar da forma, que você não vai se esquecer mais. Já que temos tudo para calcular o A, então mão na massa. Temos duas medidas para substituir. B e C são sempre as medidas que estão ligadas ao ângulo alfa. E tanto faz se eu considero B os 15 cm ou 10 cm. Então vou supor que o meu B seja os 15 cm e por consequência meu C os 10. Novamente, B 15 e C 10. Por fim, alfa, o ângulo que liga B e C. Simplificando e calculando, temos que A² é 475 e A é 5 raiz de 19 centímetros. Agora, partindo para o segundo exemplo, e aproveitando o mesmo triângulo do primeiro exemplo, para calcular esse novo ângulo alfa, vamos considerar o nosso A como sendo os 15 centímetros, o B como sendo o recém-calculado 5 raiz de 19 centímetros e o C como sendo os 10 centímetros. Substituindo o restante, fica da seguinte forma no final, simplificando e isolando o cosseno de alfa, e novamente simplificando, temos que cosseno de alfa é aproximadamente 0,803. Então, alfa é igual ao arco cujo cosseno é 0,803, que é igual a aproximadamente 36,58 graus. Sendo a soma dos ângulos de um triângulo igual a 180 graus, temos que o ângulo restante é 180 menos 120 menos 36,58 graus, que é igual a 23,42 graus. Se quiser treinar mais a lei dos cossenos, você pode renomear as variáveis novamente e adotar os 10 como sendo A, B como sendo 5 raiz de 19 e C como sendo os 15. Daí sobra somente o ângulo alfa pela lei dos cossenos. Então ficamos assim. Espero que não seja mais um problema na sua vida a lei dos cossenos. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever e indicar para os amigos, pois só assim vamos continuar com os vídeos aqui no canal, hein? Não esquece também de deixar seu comentário, para melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês. E podem também tirar dúvidas e sugerir conteúdos para o próximo vídeo. Se Deus e vocês quiserem, até breve!